de ouvir o professor Dr. Edélcio Ottaviani, que está aqui ao meu lado. O professor Edélcio é o magnífico reitor do Centro Universitário Assunção, do Unify, de onde nós somos professores, né? Eu, Dani e Alessandro também. É professor aqui da PUC São Paulo e membro do grupo de pesquisa Michel Foucault, da PUC São Paulo. É professor também lá do Unify, de filosofia. Lá. Bom, a formação do Edélcio é uma formação bifurcada e ao mesmo tempo confluente, porque ele é formado, ele tem um caminho pela teologia e um caminho pela filosofia. É graduado em teologia pela Faculdade Derroniana. Eu não sabia, onde é essa faculdade? No fundo é a convalidação. Eu fiz da PUC, mas na época não era reconhecido pelo governo. Então a gente fez a convalidação pela Derroniana, que é uma faculdade em Taubaté. Em Taubaté, sim. É mestre em teologia aqui pela PUC São Paulo. É graduado em filosofia pela Unify e mestre e doutor em filosofia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, né? E tem o pós-doutorado em filosofia aqui na PUC São Paulo, com a Salma, né? Isso. As pesquisas em andamento Marguerite Porret é uma pensadora da Alta Idade Média, experiência mística, resistência e crítica ao poder pastoral. E a segunda pesquisa é sobre o movimento das beguinas. Essa eu tenho muita vontade de discutir com você, de saber um pouco. Mulheres leigas católicas que praticavam uma vida ascética em comum, parecida com a vida monacal. E você trabalha, enfim, a forma de resistência... Está ligado com o outro. Né? Está ligado ao outro. Então, dentre os diversos artigos e escritos do Edélcio, destacam-se O Coração Desnudo, é um livro lindo, sobre família e amizade à luz do cuidado de si. Foi editado pela Paulinas em 2014. E junto com Vilas Boas e Boechat, ele escreveu também Deus entre a Filosofia e a Teologia Contemporânea, publicado em Curitiba pela Apris, em 2013. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Tem também um que nós fizemos em conjunto com a experiência de extensão aqui na PUC São Paulo, foco vestibular, um experimento da diferença. Eu fiz juntamente com a professora Silvana Tótora, das Ciências Sociais, organizadora, a Maria Otília, que aqui está, que foi durante muitos anos também professora no projeto, né? E ela também teve um artigo publicado nesse mesmo livro. Pelas Paulinas também. Pelas Paulinas também. Então, tá bom. Então, por favor, sinta-se em casa, que já é mesmo sua casa, então tá bom. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a você, Sônia, por esse convite, e ao Alessandro, né, que me perguntou se eu poderia participar dessa mesa com o Diogo Sardinha. Eu disse, mas o Alessandro, não desconsiderando o público que lá estará, mas se tem o Diogo Sardinha na mesa, eu vou ter que trabalhar demais, né, para poder. E agora, né, como é que eu farei no final de semestre? Não, Deus, faça uma fala livre. Mas eu acabei fazendo justamente o oposto do Diogo. Eu preparei um texto e também fui um pouco mais ligado um pouco à questão histórica, mas trazendo a experiência que eu sei que é o que você desejaria, né, quando conversou comigo, que eu trouxesse para vocês. Então eu aproveito para saudá-los e também conhecê-los hoje nessa manhã, que para mim está sendo muito rica. E uma oportunidade para a gente dar uma parada e tomar um distanciamento sobre aquilo no qual nós estamos cotidianamente inseridos, que é a universidade. Coisas que a gente sente, a gente vive,
pensa, mas não reflete profundamente sobre o que afinal está acontecendo conosco e qual é o sentido mesmo do ser universidade. Embora eu seja reitor de um centro universitário, e eu vou trabalhar também um pouco essas diferenciações aqui com vocês nessa manhã. Eu preparei um texto, mas eu vou ler partes dele, outras vezes eu vou andar um pouco mais, falar espontaneamente sobre partes desse mesmo texto e me ater àquilo que eu, com cuidado, fiquei refletindo e também fiz uma certa pesquisa com outros autores. Então a gente fará uma mescla, tudo bem? E eu vou tentar me ater realmente a essa 1 hora que me é dada e depois meia hora para as questões, tá? O ponto de partida desta reflexão é a realidade brasileira atual. Num cenário de grave crise política e econômica, seria ingênuo de nossa parte pensar que as instituições de ensino superior de nosso país não seriam afetadas contundentemente por ela. Aliás, elas vêm sendo afetadas há anos pela má vontade política, beirando a irresponsabilidade de nossos governantes. Durante a ditadura militar, sobretudo após a reforma militar do ensino superior, que deu origem à Lei 6.540 de 1968, alinhada ao modelo norte-americano esboçado pelo intelectual Rudolf Artcom em 1965, era opinião corrente entre os intelectuais brasileiros que os militares desejavam a formação qualificada das elites e a educação domesticada do restante da população. O movimento brasileiro de alfabetização moral, despolitizando a proposta pedagógica de Paulo Freire, aplicada pelos Centros Populares de Cultura, CPCs, Movimento de Cultura Popular, MCPs, e o Movimento de Educação de Base, o MEB, foi um sinal. O cenário educacional no país não mudou muito de lá para cá. A passagem gradativa ao governo democrático, tida por Vladimir Safatla como o momento de maior covardia política da história brasileira, selou um modelo de conciliação que paralisou todo o ímpeto mais profundo de mudança, alimentado pelas forças democráticas. O golpe, juridicamente legal contra a democracia, não foi dado no dia 17 de abril de 2016, com a votação pelo processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, mas teve início com o pacto entre PFL e PMDB, traindo o sentimento nacional que impulsionou o movimento das diretas já. Tal pacto instaurou uma governabilidade que permanece viva até hoje, conciliando os transfugas da ditadura com a gestão de interesses fisiológicos locais, a conservação de seus direitos oligárquicos e, principalmente, o bloqueio de toda a tentativa de julgar o que eles fizeram e continuarão a fazer, como diz o próprio Vladimir Safatla. Se a Constituição de 1988 se apresentava promissora em suas letras, no tocante ao direito à educação de qualidade para todos, capítulo 3º, seção 1ª, artigo 205 e artigo 206, inciso 7º, as práticas que sucederam sua promulgação foram pouco a pouco tirando seu brilho e dizendo o contrário. Essa garantia de padrão de qualidade, do nível básico ao superior, apregoada no inciso 7º, tem se mostrado uma falácia. O nível dos alunos, sejam eles oriundos de escola pública ou privada, que ascendem ao ensino superior, salvo raras exceções, tem decaído ano a ano. Nesse cenário sombrio, em que pesa sobre os ombros das instituições de ensino superior o descaso com a educação de base, o que fazer? Como diz George Agamben em O que é o Contemporâneo, quando as trevas do presente são demasiado densas para encontrar nelas algum facho de luz a iluminar nossos passos, voltar ao passado, ao arcaico, pode nos oferecer a fagulha necessária para dar origem, arqué, ao lumiar futuro da educação superior brasileira. Procurarei, nos passos seguintes, contribuir um pouco para esse percurso. Primeiramente, abordarei a origem da universidade, as finalidades e especificidades das instituições de educação superior brasileiras. Em segundo lugar, procurarei mostrar o dilema em que se encontram essas mesmas instituições, quer dizer, no situar-se entre a razão social e a razão econômica.
Por fim, num terceiro momento, como exemplos atuais da luta entre Davi e Golias, aludiremos às experiências de resistência frente à voracidade neoliberal que mercantiliza até mesmo o ensino, salientando os embates entre função social das instituições de ensino superior versus o modelo empresarial de universidade. Urge colocar a questão: universidade para quê? Por quê? Para quem? Como e a favor de quem? Eu creio que o Diogo Sardinha já tocou nesse assunto, né? E eu, de alguma forma, também eu toco, mas olhando a partir da nossa realidade brasileira. É interessante porque tinha momentos assim que ele falava e eu dizia: é o Brasil? Né? Mas eu entendo o Diogo Sardinha. Ele olha a partir das estatísticas, ele olha a partir deste olhar exterior sobre dados e que realmente respondem a um aumento, né, da quantidade de vagas e do acesso à educação superior das classes, né, de poder aquisitivo mais baixo, mas a qualidade é o que nos interessa. E é sobre isso que também eu vou procurar falar. Desculpa, gente, mas eu vou precisar utilizar o lencinho aqui da... Desculpa. E aí, então, eu passo para o primeiro ponto, então, dessa reflexão. Universidade, centro universitário e faculdades. Origem, finalidades e especificidades. Às vezes a gente não vê muito clara essa distinção. Talvez entender um pouco as suas finalidades e especificidades também seja bom para a gente. Como eu disse, às vezes a gente vive e depois não tem o tempo para parar para sistematizar isso. Então, esse exercício que vocês me pediram me obrigou a também fazer isso. É sabido que o germe da universidade teve lugar em Bolonha. Então, eu vou falar algumas coisas que são corriqueiras, como o próprio Diogo Sardinha falou, mas que ele se deu o direito de não citá-las. Eu não sei se é demais eu citá-las. Né? Então, eu vou só relembrar algumas coisas para a gente fazer esse percurso. É sabido que o germe da universidade teve lugar em Bolonha, quando um grupo de estudantes e mestres em retórica, gramática e lógica, o chamado trivium das escolas com sede nas catedrais, decidem criar espontaneamente, em 1808, uma associação com a finalidade de estudar exegeticamente as fontes do direito romano, a qual dão o nome de Studium. Tal interesse, livre de qualquer ingerência das autoridades civis ou eclesiásticas, muito embora estas tivessem ciência de sua existência, visava interpretar de maneira cientificamente rigorosa as novas regras da vida civil, impulsionada pelos bons ventos da expansão econômica, sustentada por uma relativa autonomia em relação ao vértice do imperador. Então aqui é um dado importante na origem da universidade medieval, que é um problema social, que faz com que se crie, então, um espaço para refletir com rigor, mais cientificamente, os problemas que agora estão emergindo na sociedade. Então, voltar a esse momento é interessante porque nos reporta aquilo que o Diogo também falava e também o que nós veremos, essa função social da universidade. Desculpa, só para contextualizar, você leu 1808. Ah, perdão, 1088. Desculpa, gente. 1088. Não, desculpa, me desculpe, tá? É bom, porque acho que é o sono. Eu fui dormir 4h30 da manhã, gente. Terminando o texto. O que não terminou ainda, porque a última parte eu não consegui. Não culparei. Não, eu agradeço. Pouco a pouco, o Studium, cuja divisa passou a ser Alma Mater Studiorum, alma mãe dos estudos, começou a atrair estudantes de outras partes da Europa, ingleses, franceses, alemães, espanhóis, portugueses e flamengos habitantes do norte da Bélgica atual. Então esse caráter também cosmopolita que já estava na origem da universidade. Bolonha se destacou pela faculdade de Direito, a qual foram aos poucos agregando estudos de outras faculdades, de Medicina, de Artes Liberais e de Teologia. Essas características acabaram por apregoar o nome de universitas a esse ambiente cosmopolita, formado por um conjunto de faculdades onde imperava uma relativa liberdade de pensamento em relação aos interesses políticos e eclesiásticos da época.
relativa, porque a gente sabe que eles vão interferir sempre na história da universidade. Porém, a história nos mostra que desde a Baixa Idade Média até a época moderna, não poucas vezes o ambiente universitário foi pressionado não só por interesses políticos e religiosos, mas também econômicos. Devido a isso, um verdadeiro movimento, capitaneado por algumas personalidades, propôs uma verdadeira reformulação do contexto universitário, dando origem ao que viria a ser o perfil da universidade moderna. Em meados do século XIX, mais propriamente no final do século XVIII, então toda a questão que emerge da Revolução Industrial e com as consequentes transformações na sociedade europeia, pedindo cada vez mais qualificação também dos seus quadros, a gente vê reformas sendo realizadas na Inglaterra, na Prússia e na França. Antônio Teodoro, professor catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa, nos lembra que na Inglaterra o cardeal John R. Newman dizia que a finalidade da universidade era de fornecer uma educação liberal, a que forma hábitos mentais que persistem ao longo da vida, cujos atributos são a liberdade, o equilíbrio e a equidade, a calma, a moderação e a sabedoria, ou seja, um hábito filosófico. Na Alemanha, o barão Alexander von Humboldt expressava um enfoque na ciência moderna e sua institucionalização, liberta da religião, da igreja ou da autoridade do Estado e das pressões sociais e econômicas. Na França, a concepção napoleônica visava a formação do homem culto, de modo que pudesse exercer a sua profissão com maestria e dominar com facilidade qualquer assunto. Essas concepções, embora apresentassem matizes distintos, tinham em comum o fato de serem modelos modernos, ao advogarem sua fé no homem, no conhecimento, enquanto busca rigorosa da verdade, e na história. Hoje, a grosso modo, a universidade guarda esse apreço pela autonomia de pensamento como sua característica mais essencial. Não obstante, ela tem avançado em muitos outros aspectos. A Declaração de Bolonha, cujo documento final foi assinado pelos ministros da educação de 29 países europeus, marca o empenho desses países em criarem um espaço comum europeu para o ensino superior, comprometendo-se a realizarem uma reforma em seus sistemas de ensino. Em linhas gerais, a declaração reconhece a importância da educação para o desenvolvimento sustentável de sociedades tolerantes e democráticas e aponta para determinados objetivos comuns, tendo por base o seguinte: elevar a competitividade internacional do sistema europeu do ensino superior. Me chamou a atenção logo o termo competitividade, né? Muito forte, também presente nesse novo contexto. E aí depois vocês podem procurar, como diz o Diogo Sardinha, na vasta bibliografia que a gente tem, sobre os objetivos e os desdobramentos dessa declaração. Segundo Antônio Teodoro, na América Latina, sobretudo nos países de língua espanhola, é normalmente acrescentado um quarto modelo de universidade, instituído pela Revolta de Córdoba, na Argentina, em 1918, que valoriza o caráter público e gratuito na educação universitária em todos os seus níveis, da graduação ao doutoramento. Mas também a autonomia da universidade diante do Estado e dos interesses econômicos, por meio de uma gestão partilhada entre professores, alunos e funcionários, propondo também a participação política dos grandes problemas nacionais. Embora a universidade moderna tenha se mostrado resistente a uma submissão ao Estado, à autonomia, ela foi um instrumento central na edificação do Estado-nação, como uma forma de reforço do aparelho estatal, preparando os quadros superiores ao Estado e certificando a atuação dos egressos na sociedade. O Diogo Sardinha falava isso também, né? De como continua sendo isso. Por meio desta análise, podemos notar que a universidade, consequentemente tudo que a permeia, oscila entre a salvaguarda de sua autonomia, resistente a todos os assaltos do poder, e a instrumentalização pelo Estado ou por cartéis econômicos que querem se servir, seja de seu conhecimento ou seja dela própria, enquanto produto a ser comercializado nas bolsas de valores pelo mundo afora. Então, essa é uma característica atual desses grandes grupos econômicos que invadiram o Brasil. No Brasil, na última década, temos assistido a uma pulverização das instituições de ensino superior, mais comumente conhecidas como IES. Eles se dividem, elas se dividem
se subdividem em faculdades, centros universitários e universidade. Vale a pena nos determos sobre alguns aspectos desta estratificação, que, em idas ao Conselho Nacional de Educação, fiquei sabendo que nem mesmo o MEC sabe muito bem como situá-las, né? Quando se perde o estatuto de centro universitário, porque pode acontecer a cada 3 anos, um centro universitário tem que pedir o seu recredenciamento. Uma das prerrogativas é que o centro universitário tem que ter no mínimo 8 cursos, e não é algo raro termos que fechar cursos por falta de alunos em instituições privadas. Então você corre o risco de estar sempre ali na beira de passar de centro universitário à faculdade. O que significa esse espaço? Que às vezes você ainda está ali no meio. O que significa perder um determinado estatuto e voltar a ser faculdade? O que significa isso no imaginário da nossa sociedade? Vejamos algumas coisas. A faculdade não tem a priori nenhuma característica inferior às suas co-irmãs. Haja vista as faculdades Getúlio Vargas, reputadas por seu grau excelente de avaliação. Ao menos até agora, os mantenedores não desejaram alçá-la a outro patamar. Seu único limite é não ter autonomia para abrir quando quiser novos cursos ou alterar seu número de vagas, tendo que se submeter a cada alteração em sua configuração ao Conselho Nacional de Educação e à chancela do ministro competente. Eis, me parece, a razão do aumento significativo de um número considerável de faculdades que procuraram se ajustar às exigências exaustivas da Secretaria de Regulação do Ensino Superior, às SERES. Autonomia para abrir e fechar cursos, como também aumentar ou diminuir o número de vagas ofertadas, sem passar pela ineficiente burocracia do Ministério da Educação. Não poucas vezes um processo paira sobre uma mesa por anos, se não por mais de uma década, para uma decisão. O Unify iniciou um processo de recredenciamento em 2003. Nós tivemos o recredenciamento agora em Diário Oficial confirmado em maio. 2003, levamos 13 anos para um recredenciamento. Lógico, durante esse período ainda contamos, não é, com a possibilidade, a autonomia, porque ainda estava em análise. Nesse interim, a gente acabou tendo um problema. Isso não foi na minha gestão, foram em gestões passadas, mas das exigências, não é, do Ministério da Educação, de contratação de 1/5 dos professores em tempo integral, num momento em que a instituição passava por um grave problema financeiro por causa da construção dos outros 2 prédios que compõem o complexo da Vila Mariana, para quem conhece o Unify. Então, também não posso falar isso eu vou tocar, nas incongruências e às vezes nas imprudências ou até mesmo em certos interesses que reproduzem o que a gente vê na sociedade que a gente condena, né? Interesses econômicos, né, dos gestores, e não responde às exigências do Ministério da Educação. Cria uma celeuma que, de repente, um outro processo, né, que causou uma medida cautelar, impediu que o outro processo corresse. Então, ficamos nesse momento, e minha gestão, praticamente, eu passei 3 anos para lutar junto ao Ministério da Educação para conseguirmos, então, resolver o problema da medida cautelar para dar acesso ao processo de recredenciamento. E foi tão interessante porque fizemos isso e, de repente, a coisa andou de uma forma que não nos falaram que dariam andamento ao processo de recredenciamento e não pediram a atualização dos documentos e fizeram toda a análise a partir de 2003, quando a instituição não estava adequada às especificidades da legislação. Se não fosse, olha, toda pessoa tem salvação. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. O padre Rodolfo ter tirado, não é, da mesa no dia da votação, ele conseguiu um contato através da Ana Sintra com o presidente do Conselho Nacional da Educação, Frei Gilberto, que naquele momento tirou da pauta que já iria votar contra, um parecer contrário ao Centro Universitário Assunção. Isso, imagina, nós poderíamos votar, então, esse limbo,
não é? E depois iniciar todo um processo com esta celeridade do Ministério da Educação. Imagina quando nós conseguiríamos de novo reaver o título de centro universitário. Isso é só um percalço para dizer um pouco como os embates que a gente tem numa gestão. Né? Não poucas vezes um processo paira, como eu disse, sobre uma mesa por anos, se não por mais de uma década para uma decisão. O UNI, acrescentado geralmente à logomarca, Unify, Unisal, Unicastelo, por exemplo, não tem outra razão de ser senão ceder às razões do marketing, que utiliza o prefixo da universidade para fazer passar a impressão de que a instituição se afastou do estatuto de faculdade e aguarda a redenção no dia em que se tornar universidade. Redenção essa que não poucas vezes deixam os reitores sem cabelo. É um sonho que pode, no dia a dia, se transformar em pesadelo. Isso é o que é o olhar do gestor. Quer dizer, a gente às vezes está como professor, trabalha, coordenador de curso, mas quando você pega a questão da gestão, onde você tem que trabalhar a administração e também se deparar com os entraves da legislação e todos os percalços administrativos, não é fácil essa conjugação. Quanto à universidade, seu compromisso maior é não somente com a qualidade do ensino, mas também com a extensão e, sobretudo, com a pesquisa. Naqueles que tomam a peito o tripé ensino, pesquisa e extensão, professores e alunos são incessantemente estimulados à produção e à transmissão do conhecimento, nem sempre nessa ordem, e a romper, como se diz no jargão, os muros da instituição por meio de projetos extensionistas, que levam à comunidade do entorno as contribuições e qualificações do saber produzido no seu interior. Esta seria, então, a sua função social dessas instituições superiores de ensino superior. Acreditamos que aqui estão apresentadas ao menos alguns elementos que respondem ao para quê e ao porquê das instituições superiores de ensino. Mas o que nela é produzido, sua própria razão de ser, estão voltados para quem? Então, a tentativa agora de responder um pouco a essa questão. Instituições de ensino superior, entre razão social e razão econômica. Primeiramente, a universidade tradicional. É palavra corrente em inúmeros estudos realizados em várias universidades espalhadas pelo mundo que a universidade, enquanto instituição, ainda que inspirada de alguma forma nos modelos apresentados acima, de Newman, de Humboldt, da reforma napoleônica, está em crise externa e internamente. Como diz Luísa Leal de Faria, da Universidade Católica de Lisboa, se me permite, eu vou ler um trecho da fala dela, que eu acho que é emblemática, e eu termino essa parte somente para situar o momento em que vive agora o Estatuto da Universidade, não só no Brasil, mas um pouco por toda a parte do mundo. Interna, porque os saberes se fragmentaram e não surgem agora articulados através de matrizes unificadoras. O Diogo Sartinha falava dessa característica, né, de compartimentalização da universidade. Os seus princípios de legitimação entraram em erosão e as delimitações clássicas dos diversos campos científicos são postas em causa. Interessante quando ele falou da questão da religião. E que os professores não sabem como lidar agora com este universo dos seus alunos. Né? Eles tinham um outro posicionamento, sabiam lidar com suas matrizes cognitivas, mas agora entrar numa outra matriz cognitiva, onde o sentimento religioso é uma variante, a dificuldade de introduzir ali um diálogo efetivo entre o corpo discente e o corpo docente. A hierarquia especulativa dos conhecimentos dá lugar a uma teia imanente e horizontal, por assim dizer, onde as fronteiras se deslocam constantemente. As antigas faculdades fragmentam-se em departamentos, em institutos, em centros, em fundações, e assim as universidades vão perdendo a sua função de legitimação especulativa. Passam apenas a transmitir os saberes tidos como estabelecidos e asseguram, pela didática, a reprodução dos professores e não a formação da inteligência na universidade. Então, a universidade deveria ser um lugar por excelência de reflexão. E, às vezes, a gente se vê aprisionado a reproduzir modelos burocráticos que são apresentados como modelos universais para todas as instituições.
E é interessante como isso vem de uma forma acachapante, eu diria, vem de cima para baixo. Então você passa muito tempo entre prazos e também respondendo a exigências, né? Sempre com documentação, e todo um tempo que você poderia também desenvolver para a reflexão. Lógico que é importante os processos avaliativos, mas eu acho que está havendo uma multiplicação de avaliações, e eu me pergunto qual a razão, se não justamente para compor as estatísticas. Para que a gente possa mostrar esse cenário que o Diogo viu. Né? É embasado nesses dados que vão se compondo as estatísticas. A polêmica sobre a função das universidades extravasa necessariamente os seus limites internos e instala-se numa zona conflituosa de interesses entre a instituição e a sociedade e o Estado. A polêmica sobre a ideia de universidade, sobre a função da universidade, está instalada há mais de 200 anos e, curiosamente, as questões fundamentais que a animam mantêm-se até os nossos dias. Universidade popular, então. Falamos da universidade tradicional, vamos falar agora de uma experiência de universidade popular. No Brasil, a universidade tem oscilado entre a universidade corporativa e europeia e a universidade tecnicista norte-americana. Quem diz isso é o José Eustáquio Romão, que é um dos conselheiros do Conselho Nacional de Educação. Florestan Fernandes, na contramão dessa tendência, procurou, na década de 70, desenvolver uma ideia de universidade alinhadas às teorias e aos estudos pedagógicos de Paulo Freire. Tratava-se de reintroduzir no cenário nacional, sob a égide da ditadura militar, os ideais do educador baiano Anísio Teixeira, de uma universidade popular, que possibilitasse tanto o acesso das camadas populares à educação superior, sem que isso significasse uma universidade menos exigente e criativa. Engraçado porque é isso que o Diogo falava no fim. Esse ainda é um desafio para nós. Como é que você faz ascender, né, as classes populares à universidade, mas sem baixar, né, a exigência e a criatividade? O filósofo italiano Giorgio Agamben nos lembra que a palavra popular provém de populus, povo, e que esse termo tanto pode significar o sujeito político constitutivo, enquanto classe que de fato, se não de direito, está excluída da política, quanto nos leva a pensar que povo é aquilo que não pode ser incluído no todo do qual faz parte e não pode pertencer ao conjunto no qual já está desde sempre incluído. Quer dizer, no fundo, o povo, o excluído, ele não consegue se situar, ele está aí né? E talvez isso seja para ele algo que ele pode tomar a seu favor. Foge um pouco de todos esses enquadramentos, mas, no entanto, se coloca aí um problema, não é reconhecido. A universidade popular, portanto, trata de inserir no cenário político um sujeito que normalmente está excluído dos meandros da política, uma vez que ele, o povo, é aquilo que é desde sempre que precisa, no entanto, realizar-se. A experiência de uma universidade popular que coloca o povo no centro da cena política só encontrou sua possibilidade plena de realização durante os governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Trata-se da criação da Universidade Federal da Fronteira Sul, como uma das tentativas de implantação do Plano Nacional de Educação, PNL 2000 a 2010, buscando, entre outras coisas, a interiorização da educação superior pública no Brasil. Ela se configura como uma instituição de ensino superior multicamp, com 5 unidades distribuídas entre os estados do Rio Grande do Sul, que tem 2 campi, Santa Catarina, 1 campus e Paraná, 2 campi. A criação dessa universidade apresentou-se como uma implantação do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, REUNE, em composição a outros programas sociais do governo referentes à educação, como o Programa Universidade para Todos, ProUni, e também outros programas como o FIES, para as privadas, né? Segundo Loz e Romão, a Universidade Federal
da Fronteira Sul foi a primeira universidade pública federal cuja criação deveu-se diretamente ao poder de mobilização e de convencimento público dos movimentos sociais e das lideranças sociais e comunitárias, tais quais a Via Campesina e a Federação dos Trabalhos da Agricultura Familiar da Região Sul. Foram algumas das organizações que integraram o movimento pró-universidade, que se orientou pela construção de uma instituição de ensino superior pública e popular, aberta aos grupos sociais mais excluídos e comprometida com o desenvolvimento sustentável e solidário da região, tendo como eixo a produção familiar e camponesa. Busca, portanto, servir à transformação da realidade, opondo-se à reprodução das desigualdades que provocaram o empobrecimento da região. Então, aqui é uma experiência promovida pelo governo federal de uma universidade efetivamente popular, onde a comunidade participa também dos conselhos, e não é somente pro forma, porque, segundo a exigência federal, a gente precisa sempre ter um representante da comunidade nos conselhos superiores, mas às vezes eles são pessoas que estão simplesmente ali por causa da representação, mas não porque efetivamente eles possam se integrar na vida universitária e trazer os problemas da sociedade, da comunidade para o interior da universidade. Então, isso que distingue uma universidade popular, e que essa inspiração veio, então, do Florestan Fernandes, que buscou sua inspiração em Paulo Freire. Quer dizer, não é somente no sentido extensionista que a universidade faz esse movimento de ir à sociedade para qualificar o saber popular, porque é importante também, mas os problemas e a experiência do povo é trazida para dentro da universidade e se torna objeto de estudo. Então, suas experiências são integradas na sociedade, e isso responde a uma questão local. A qualidade do ensino da Universidade Federal da Fronteira Sul não mira um padrão de qualidade geral, isso eu achei interessante, mas uma qualidade referenciada no projeto de sociedade a qual ela serve ou servirá, dos movimentos sociais que a conceberam. Às vezes a gente coloca parâmetros de qualidade que são parâmetros internacionais, mas que às vezes não beneficiam diretamente a comunidade local onde está inserida essa universidade. Beneficia-se a quem? Então, a partir do momento que esta universidade se abre à presença realmente da população e do entorno geográfico, se traz para dentro da universidade questões que a universidade é chamada a responder ou mesmo a qualificar essas análises para reverter isso em benefício da própria sociedade. Então, algo mais direto, não é? Este modelo de universidade se apresenta mais humano, mais justo e mais democrático. Como dizem Loss e Roman, os dois autores deste artigo, a universidade deve estar aberta para incluir os projetos emergentes da sociedade e estudá-los cientificamente, verificando a ciência que neles está presente e que, na maioria das vezes, não é percebida por seus próprios criadores. Aí fala-se um pouco da questão dos projetos pedagógicos de curso, que são baseados num diálogo constante com a comunidade dos excluídos ou oprimidos, como dizia Paulo Freire. Estes, por estarem no olho do furacão das contradições nos momentos de crise, enxergam melhor as contradições e as possibilidades de saída para as crises. Estas ideias vão ao encontro das palavras de Michel Foucault ao pensar o papel do intelectual específico em seu diálogo com Gilles Deleuze. Assim diz o autor de As Palavras e as Coisas. Abre aspas. O que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não necessitam deles para saber. Elas sabem perfeitamente, muito melhor do que eles, e elas o dizem muito bem. Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber. Fecha aspas. O projeto da Universidade Federal da Fronteira Sul acredita que é possível restituir aos excluídos a palavra e, consequentemente, a validação de seu saber. Então, isso é um exemplo de uma universidade que não se faz nos moldes da universidade tradicional, mas tenta um modelo alternativo para fazer cumprir radicalmente a sua função social. Vejamos o outro polo. Universidade a serviço do capital. Num polo oposto a esta proposta, encontramos instituições de ensino que se afastaram de sua razão social e acabaram por dobrar os joelhos às investidas da razão econômica, que visam mais que tudo o aumento do capital.
Contemporaneamente, as experiências emancipadoras das quais a Universidade Federal da Fronteira Sul é um bom exemplo, o Brasil assistiu nas últimas décadas, mas mais particularmente na última década, a uma invasão do capital estrangeiro no ensino superior. Então, eu acho que isso é uma grande contradição que eu vejo no governo Lula, né? E também no governo Dilma, no governo do PT. Né? Gente, eu trabalhei muito por esse governo. E fico triste de ver um pouco onde a gente chegou. Não tenho por que não dizer isso, né? Acho que isso está claro, né? Muito triste. Tem coisas valiosíssimas, tem conquistas valiosíssimas, inclusive o que o Diogo Sardinha recebeu é um facho de luz do que de brilhante também teve nesse governo. Mas a gente não pode fechar os olhos diante de algumas contradições que também acabaram acontecendo. Quem sabe pelo afã de ver ingressar na vida universitária dezenas de milhares de estudantes assistidos pelo ProUni, porque justamente você não tem universidades federais que possam, né, receber esse grande contingente, porque também não basta construir os prédios, é preciso dar toda a infraestrutura para que essas universidades funcionem com qualidade, né? O que aconteceu? Não é? Nós vimos o governo Lula e Dilma escancararem as portas do ensino superior ao capital estrangeiro e à ideologia neoliberal, que transforma tudo em produto a ser comercializado, até mesmo o ensino, como eu falei. Grupos internacionais acamparam no continente latino-americano, como tem feito na África e na Índia. O conselheiro Romão, numa das visitas que fomos a ele, né, disse que isso está acontecendo na América Latina, na África e na Índia. Esses grupos estão comprando as universidades. E tradicionais. Então, são grupos realmente que fazem do ensino investimento. Ele dizia, quem de alguma forma investe também na Bolsa de Valores sobre essas ações são as viúvas ou senhoras aposentadas de Massachusetts, nos Estados Unidos, com a aposentadoria, né, delas, então fundos de pensão que são também transformados em ações e aí você pode também fornecer o alimento para esses grandes grupos. Não bastasse isso, né, eles se inseriram no segmento da educação com uma voracidade tal que chegaram a estremecer as bases das instituições solidamente constituídas. Esse é o caso do Unify. A partir de 2008, essa instituição tão tradicional do bairro do Ipiranga viu o número de seus alunos minguarem ano a ano. As turbulências causadas pelas seguidas fusões, e a gente viu que essas fusões aconteciam de uma forma e de uma velocidade, né, incrível, não é? Chegaram a estremecer suas portas e, por vezes, ainda as estremecem. Os grandes grupos educacionais estrangeiros foram pouco a pouco aglutinando faculdades, uma atrás da outra, do interior à capital, beneficiando-se dos programas do governo como o FIES e o ProUni. O FIES financiou muito dessas fusões, porque é através do FIES que elas conseguiam também descontar os seus impostos. E assim, o FIES, de alguma forma, alimentava este processo. E você sabe que com o capital você consegue construir grandes edifícios. E você consegue grandes salas. Num preço mais módico, você coloca facilmente 120 alunos numa sala de aula no primeiro ano. Você não está preocupado com a qualidade nem mesmo com a evasão. A primeira turma já pagou suficientemente o curso até o final. Né? Então, essa é uma questão que a gente viu repetidas vezes. Nossa instituição não cabe mais do que 40 alunos por sala de aula. E, por causa desses impasses que tivemos com o recredenciamento, também com questões de pendências econômicas com o Estado, que não foram resolvidas por meio de um envelopinho. E aí eu conto o caso, quando fomos a Brasília levar a documentação, né, para o Conselheiro Nacional de Educação, falando que estávamos realmente alinhados a tudo que exigia a legislação, nós levamos 7 pastas arquivo. 7. Cada um de nós tinha na mala 2 pastas daquelas. E nós chegamos para a reunião com os conselheiros. Então todas as outras instituições também tinham reuniões com seus conselheiros. Será que só a nossa
estava lá para falar do seu recredenciamento, nós precisamos pedir licença para colocar os documentos sobre uma mesa, porque aquilo pesava demais. Um certo momento, a pró-reitora acadêmica me chamou e falou: Deus, você já reparou que não tem ninguém com pasta na mão? É só um envelopinho. Na minha inocência, acho que tão atordoado que estava, de vez em quando bate a gente volta a ser medíocre. Né? Eu falei assim, mas será que trouxeram tudo num pendrive ou numa disquete? Eu falei, Deus, não seja inocente. Desculpa, gente, isso aqui é entre nós. Desculpa, mas tudo nos faz passar. Teve momentos que a gente dizia, será que não tem olheiros dentro do MEC para mostrar, com os dados aferidos das estatísticas, quais são as instituições que têm localização privilegiada, infraestrutura privilegiada e que estão debilitadas? Não seriam essas os alvos melhores para esses grandes blocos econômicos? Então, tudo isso faz a gente pensar. Há muita coisa que a gente não consegue ver e que também isso voga na questão da educação. Não? Será que só eu que vejo? Ou vocês sentem? Não? Os grandes grupos educacionais estrangeiros foram pouco a pouco, então, aglutinando faculdades uma atrás da outra do interior à capital e beneficiando-se desses programas, como eu já falei para vocês. Apresentando, ao grosso modo, da população de menor poder aquisitivo, um ensino a preços módicos, de qualidade no mínimo duvidosa. Como eu falei para vocês, classes imensas, com média de 120 alunos nas turmas iniciais, em cursos apostilados de conteúdo direcionado, sem tempo para problematização e uma fecunda reflexão. Estratégias pensadas para burlar os processos federais de avaliação. Investimento pesado em marketing e estratégias de divulgação da marca da instituição. Relação distante entre alunos e professores, para não falar em coordenadores e diretores. Descompromisso com a pesquisa e projetos meramente assistenciais de extensão. Francamente, é possível com este modelo atender aos anseios da população? Às instituições que resistiram a essa voracidade, restou-lhes a coragem, por vezes heróica, de gestores e professores em lutar pela manutenção da qualidade da instituição e a criatividade para mostrar a real diferença existente entre as instituições realmente comprometidas com a educação e aquelas interessadas em transformar o ensino em mais um produto de comercialização. Tentamos até aqui esboçar um panorama para mostrar a serviço de quem, para quem e como foram criadas certas propostas pedagógicas. No próximo item tentaremos mostrar a favor de quem estão as instituições de ensino superior. E aí eu vou terminando a minha fala, só tem mais 2 páginas, tudo bem? Terceiro item, é o último, instituições de ensino superior, entre a luta de Davi e Golias. Função social versus modelo empresarial. Michel Foucault, vendo o avanço de uma onda neoliberal a invadir a América e a Europa na segunda metade dos anos 70, voltou-se para o estudo das raízes da racionalidade liberal durante todo o ano de 1978, apresentando o resultado de suas pesquisas em seu curso no Collège de France, ministrado de janeiro a abril de 79 e intitulado Nascimento da Biopolítica. Percorrendo os fundamentos da social-democracia alemã, do final do século XX até a arte de governar no período pós-guerra, denominada ordoliberalismo, Foucault procura mostrar que o neoliberalismo não é uma simples reaplicação do laissez-faire e da limitação do poder do Estado apregoada pelo liberalismo clássico de Adam Smith. Ao contrário, ele aponta para o fato de que a nova ordem econômica necessita da estrutura estatal para governar as massas e fazer valer seus próprios interesses e paradigmas. As leis de mercado passam a ser a referência e as instituições, todas elas, são regidas pela mesma lógica do mercado: competição, produção, consumo e descarte. Eu tenho procurado nas reuniões com o Conselho Superior do Centro Universitário e também nas reuniões de colegiado de professores, no momento em que a gente fala de o que fazermos para atrair novos alunos, o que fazermos para divulgar os nossos cursos, ocupar o espaço nessa competição desleal, nunca dizer o que pede o mercado, mas o que pede a sociedade. É interessante como a linguagem tem se feito presente, a linguagem econômica nas instituições de ensino. O mercado pede isso.
Temos que nos alinhar às exigências do mercado. Eu acho que a gente tem que começar a mudar esse discurso, até mesmo para nós nos convencermos disso. A sociedade pede isso. E existem outros modelos, outras saídas, que não simplesmente se render às premissas do mercado. Falo um pouco agora sobre a burocratização do ensino. É notável como a lógica neoliberal se inseriu em nossas instituições de ensino. A competitividade agressiva de preços e de marketing na disputa por um número cada vez maior de alunos apoiam-se nas estatísticas. É preciso mostrar que se é o melhor e as estatísticas são o veículo dessa amostragem. Se o índice de qualidade é a nota do ENAD, uma ordem de cima manda que não se aprove os alunos com índice baixo em suas avaliações. Como o MEC exige que sejam indicados os alunos que cumpriram de 80% a 85% do componente curricular, os maus alunos, entre aspas, são retidos numa porcentagem, que estão numa porcentagem abaixo. Envia-se para o exame somente os bons alunos. Passado o exame, aplica-se uma carga considerável de estudos personalizados e, por meio de trabalho sem um mínimo de qualidade, deixam-nos passar. É necessário que eles passem para dar lugar a novos alunos. Os bons índices estatísticos agora podem ser instrumentalizados pelo marketing. É a lógica empresarial de que falávamos acima. Competição via marketing, produção, consumo e descarte. Com um nível de apreensão do conhecimento tão baixo, certamente o egresso terá dificuldades em se alocar na sua área. Isso já não importa à instituição, que o descarta, afinal ele já consumiu o que lhe foi oferecido e pagou bem por isso. Com uma racionalidade dessa estirpe, não é de se estranhar que nossas instituições de ensino tenham ficado reféns da burocratização. Ney de Boechat, ao refletir sobre o conservadorismo da burocracia nas instituições de ensino superior, mostra como a força da racionalidade burocrática se estendeu ao longo do século XX e chegaram até nossos dias potencializadas pela revolução digital. Todas as instituições tiveram que se reorganizar para atender aos ditames das tecnologias de informação, e com elas vieram também o aumento, em razão direta dos recursos criados, em função da vigilância e do controle, para obedecer às normas e prazos exigidos por uma cadeia crescente de resoluções. Não bastasse isso, Ney de Boechat aponta para o surgimento de outra burocracia, paralela à burocracia oficial. Trata-se da burocracia ilegítima, para burlar os impasses colocados pela burocracia legal. Afinal, e aí abre aspas, se a legítima burocracia impõe enormes dificuldades para que o cumprimento de suas exigências alcance os objetivos por ela determinados, atendendo de forma precária às necessidades dos cidadãos, uma outra burocracia sem apoio legal oferece facilmente seus serviços e é por isso mesmo procurada, tornando-se cada vez mais aceita sem qualquer constrangimento. Fecha aspas. Nesse percurso está aberto o caminho farto da corrupção. As universidades privadas, talvez mais do que as estatais, estão imersas nesse movimento pendular entre responder à sua função social e atender às expectativas do mercado. Àquelas que são fiéis à sua vocação social, resta-lhes o recurso de colocar à luz, por meio de práticas e discursos, as razões de resistirmos à mercantilização, à burocratização e à corrupção. Então, acho que um espaço como esse é importante. Temos que criar outros espaços para esclarecer a população, porque o que elas recebem são as propagandas na televisão. Falo agora sobre as distorções dos exames de avaliação. A partir das experiências com os processos de avaliação como o ENAD, faz-se cada vez mais necessária a articulação entre instituições que levam realmente a sério a tarefa da educação do ensino superior. Tomemos como exemplo a resolução número 2, de 1º de julho de 2015, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, licenciaturas, formação pedagógica para graduados e curso de segunda licenciatura e para a formação continuada. Devido ao baixo nível dos alunos oriundos da escola pública e também privada, o Ministério da Educação estabeleceu um acréscimo de mais 800 horas relógio, divididas igualmente entre disciplinas teórica e teórico-práticas. Haja vista que não são poucos os que saem das licenciaturas despreparados para atuarem no ensino médio ou fundamental. Se conseguem aprender o conteúdo de sua área de saber, faltam-lhes os instrumentais para repassá-los e problematizá-los. Para tentar remediar o problema, o MEC resolveu atender a essa demanda. Porém, não pensou nas consequências do acréscimo de um número considerável de disciplinas pedagógicas que tomam o lugar das disciplinas de conteúdo específico.
Os professores e o modelo de elaboração das questões privilegiam habilidades e competências em torno de conteúdos e não em torno de questões pedagógicas. Assim, o estudante de bacharelado tem muito mais recursos para responder às questões que os estudantes de licenciatura, saindo-se melhor. Penaliza-se, por conseguinte, a instituição que tem o curso de licenciatura. Rebaixando sua nota e afastando a possibilidade de que o curso venha a ser procurado por novos alunos. Veja um ciclo que a gente vai instaurando, né? Essas distorções estrangulam os cursos de licenciatura e são justamente deles que a sociedade brasileira tem mais necessidade para a formação de docentes para atuarem no ensino médio e fundamental. Sem falar nas demandas sociais, que exigem um número cada vez maior de conteúdos transversais, e nem se dão conta de que esses mesmos assuntos podem ser abordados no interior dos conteúdos das disciplinas específicas de cada área. Vou somente finalizar agora. Era a parte que eu iria refletir, mas não tive tempo hábil. 4h30 da manhã, minha cabeça já não pensava mais. Partindo do pressuposto que o processo educativo se dá não somente pela transmissão de conteúdo, mas pela postura nos espaços da instituição, creio que é preciso desenvolver uma forma de atuar no meio universitário resistente, sobretudo ao modelo jurídico e empresarial. Forma de vida, diria Agamben. Ele diz, não fale que forma de vida é o que Foucault entende por estética da existência. Mas, no entanto, pensemos na constituição de um sujeito no interior da instituição que possa realmente interceptar, quebrar este tipo de lógica. E, para isso, nós precisamos partilhar soluções, pistas de reflexão. Então, acho que isso é um elemento importante. Nós precisamos criar fóruns para que nós não fiquemos simplesmente à mercê das exigências burocráticas do Ministério da Educação, mas saber quais as suas funções, porque como o Ministério faz a vigilância criteriosa para algumas instituições, para outras a gente não sente tanto assim. E a gente conversa. E a gente também sabe. Inclusive instituições que não pagam o fundo de garantia para os seus professores há anos. Mas essas instituições têm nota 4, 5 em seus cursos. E a gente vai a essa instituição dar uma palestra e percebe que o laboratório dessa instituição tem 5 computadores numa sala que parece mais um almoxarifado. E você diz, mas como é que essa instituição pode ter nota 5 em curso de pedagogia? Nota 4 em curso de filosofia, com esses problemas. E a gente teve nota 2. Sendo que a Neide foi a única professora de instituição particular que participou da elaboração do ano retrasado da prova do ENAD de filosofia. Então imagina, nós tivemos nota 2 porque justamente nossos alunos tiveram que ter uma carga de disciplinas pedagógicas considerável para se adaptar às resoluções. E tivemos que colocar, então estudamos muito a matriz curricular para colocar teórico-práticas efetivamente na matriz curricular. Viemos aqui conversar com a Dieli, né? A professora Dieli nos deu toda a orientação, então fizemos com pessoas altamente conceituadas para colocar que nossos estudantes possam produzir material, possam fazer o experimento de uma produção de material e transmissão de conteúdos de filosofia para o curso médio, porque nós não temos estágio na escola fundamental. Mas, no entanto, o que fez com que nossos alunos não pudessem responder? Aliás, também tem outra que ficamos sabendo, o próprio questionário que avalia a instituição. Para que ele seja bem respondido, porque não basta dizer bom, para que você tenha uma nota boa no valor, no critério de avaliação da instituição, tem que ser colocado sempre muito bom, muito bom, muito bom. Qual é o nosso aluno que sempre coloca muito bom? Ali também é a sua arma para criticar a instituição, se ele está insatisfeito por alguma coisa. Você sabe muito bem disso. Então, o que acontece? Esses processos avaliativos são mais punitivos do que propriamente processos que fazem a avaliação dos estudantes e dos projetos pedagógicos.
Então, vivemos, né, distorções imensas dentro do Ministério da Educação e também das instituições de ensino superior. E aí eu me pergunto, e aí eu falava com a professora, né, no intervalo, que eu acredito que a gente precisa restituir a questão da mística. Francamente. E mística não é necessariamente religiosa. Você precisa ter mística, porque até mesmo Foucault diz que na Roma Antiga, os gregos tinham mística, tinham espiritualidade. Uma maneira de nos colocarmos diferentemente desta sociedade que tem uma lógica perversa. Termos um olhar sobre esta lógica. Lógico, os docentes precisam ter as condições necessárias para desenvolver com qualidade todos os seus projetos pedagógicos. E aí o Diogo Sardinha falava, né, da subvenção que eles recebem do governo francês. Mas temos alguns organismos que nos ajudam. Lógico que agora as verbas minguaram, mas a gente precisa ocupar determinados espaços. Mas eu mesmo tenho feito uma reflexão profunda. Será que eu preciso ceder a esta lógica do consumo? E necessito, então, cada vez mais de ter um salário maior e para isso preciso dar aulas em outros lugares? Ou será que eu preciso permanecer ainda na gestão por mais 4 anos, porque o salário ajuda? E, francamente, esse ano, por causa de todas as exigências da pesquisa, eu falei, não, eu vou ter que me reeducar, eu vou ter que me rever no meu orçamento familiar e eu vou abdicar para poder me dedicar melhor à pesquisa e me dedicar melhor àquilo que me realiza. Não digo que com isso nós sabemos que o professor não precisa de um salário adequado, que ele seja respeitado na sua condição. Mas nós temos que ter determinadas lutas para ter o que é realmente essencial. Mas, ao mesmo tempo, através da nossa forma de viver, mostrarmos para as pessoas com as quais a gente convive que esta sociedade, com esta mentalidade empresarial, ela realmente vai continuar fazendo isso. Ela vai continuar descartando boa parte da população. E ela vai continuar nos pegando cada vez que isto desestabilizar o seu equilíbrio e seus ganhos empresariais. Então, eu acho que aqui é uma coisa que eu não aprofundei, são apenas insights que eu tive e que gostaria de aprofundar. O Agamben tem me dado algumas luzes sobre o termo usus pauper, que foi realmente trabalhado no século XII por causa do franciscanismo. O franciscanismo instaurou um modo de ser que fugia do direito. Não tinha legislação para pensar a maneira de ser de São Francisco em meio à sociedade da época. Porque ele queria se desapropriar, despossuir para poder ser mais livre. E esse fato de não querer a propriedade fazia com que alguns então encontrassem subterfúgios. Tudo bem, a propriedade é da igreja e os franciscanos podem fazer uso dela. E Francisco dizia, não, para mostrar a radicalidade da proposta evangélica, eu quero adequar a minha vida a um usus pauper. Não basta somente não ter o meu nome na propriedade, mas eu tenho que me readequar na minha forma de vida. Essas são uma das saídas que o Agamben tem buscado. Não para fazer uma apologia da miséria, e nem isso Francisco queria. Mas Francisco era justamente a radicalidade de uma mentalidade que imperava na igreja na época. O poder, a fortuna e os interesses econômicos e políticos acima das verdades do Evangelho. Ele optou pelo polo contrário. Talvez, como diz Demerval Saviani, para fazer com que a vara pelo menos encontrasse o seu equilíbrio. Obrigado, gente. Bem, abrimos para as questões. Me permite?
Claro, eu só peço, lembrando que venham aqui porque estamos filmando o evento. Boa tarde a todos. Professor, eu agradeço. Seu nome? Cimarron. 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 Bom, vamos começar por um pedido de condescendência. Já visto que a posição que eu estou é bem diferente da sua, tendo em vista que meu raciocínio ele é rarefeito e raso e o seu já é mais profundo e denso. Dessa forma, peço sua condescendência, porque o que eu vou dizer talvez não o agrade, mas é por conta da falta de paridade entre nós dois. Desde o início eu venho acompanhando o teu raciocínio e você me colocou muito mais dúvidas e minhas certezas do que eu esperava, mas de todas as dúvidas eu quero colocar 2 questionamentos para que a minha posição fique um tanto quanto mais clara, porque eu percebo que a sua já é muito clara por causa da tua experiência. Contextualizando eu frente a você, eu não gosto muito do que aconteceu em termos de educação do ensino superior nos últimos 10 anos, mas gosto menos ainda da década anterior a essa. Justamente para te colocar que nem ao céu, nem ao inferno, eu tenho visto de maneira muito pragmática por conta da forma como eu sou, direto, pragmática, racional. Então, diante disso, eu me questiono e passo esse questionamento ao senhor. Não seria todos esses problemas que o senhor relatou muito mais uma questão de gestão de dentro do que problemas de fora? Não seria o caso de avaliarmos a gestão administrativa diferente da gestão acadêmica? Dentro desse contexto, eu te pergunto, não seria mais interessante que o ensino superior não se olhasse como muito falho na sua gestão administrativa e, por conta disso, não dá suporte à sua gestão acadêmica? E aí, a parte acadêmica fica devendo porque a parte administrativa não cumpre a sua parte? Essa é uma questão que sempre me coloca. E, por fim, diante de todas as dúvidas, a segunda que justamente puxa dessa. Se o meu raciocínio de que a gestão administrativa da universidade deixa a gestão acadêmica sem chão, sem capacidade de operação por essa fase, não seria o caso de nós aceitarmos, ao invés de degraus, uma rampa que possibilitasse que, se não todos, mas a grande maioria daqueles que buscam o ensino superior alcançassem o ensino superior, ainda que nós suportássemos durante um certo período, essa mediocridade, e com ela ir trazendo e elevando, ao invés de trazer essa mudança para manter a qualidade, aceitar uma qualidade menor para conseguir maior alcance, e com isso, então, trabalhando com esse pessoal dentro. É porque você afirma muito, e o professor português também, que nós devemos manter a qualidade do ensino superior, a despeito da necessidade da grande maioria, principalmente num país como o Brasil. E eu gostaria de inverter essa questão. Não seria o fato de nós aceitarmos uma certa mediocridade para trazermos mais gente e com isso aumentar a massa de pensamento, e com essa massa, através dessa massa, durante gerações, aumentar a qualidade, aí sim dar um salto de qualidade? Eu agradeço, Cimarron, suas colocações. Acho que são 2 questões que abrem. Como eu disse, eu não estava aqui para dar respostas, né? Eu estava aqui para trazer problemas, né? E pensar conjuntamente. Por isso eu disse que até a última parte eu só tenho flashes, eu não consegui refletir ainda sobre elas, né? Quais são as saídas? Eu acho que isso é o mais premente, mas é o mais difícil, encontrar saídas. No que diz respeito à gestão administrativa, eu concordo em parte com o que você diz. Não são problemas só externos. Quando você pega uma gestão e você vê as imprudências que gestões anteriores fizeram, lógico, eu não estava lá no momento da decisão, não sei quais eram os fatores, mas determinadas decisões criaram problemas enormes para as gestões posteriores, que temos que lidar com isso, né? Sempre achando que em qualquer momento você pode cair no abismo. E cai na sua mão isso. Você será o gestor, né? No período no qual a instituição fechou, ou a instituição perdeu o título de centro universitário. Não é fácil você estar com essa responsabilidade. Então, essa é uma questão que nos chama justamente para pensar no futuro. Quer dizer, a parte administrativa
tem que estar junto com o acadêmico para pensar em elementos que, às vezes, o administrativo, querendo sanear, né, as contas, estrangula também a própria instituição e não percebe isso. Porque você precisa também investir em professores, você também precisa investir em alguns projetos, você também precisa investir em divulgação da sua instituição. E você precisa, talvez, ali pensar em redução um pouco da mensalidade ou criar outras estratégias para que tenham mais alunos. Então, há elementos que têm que ser feitos muito em conjunto para que possa dar certo. Por isso que eu vejo que uma gestão participativa, com vários olhares, ela é sempre muito mais feliz e transparente. Ela precisa ser transparente. E o que eu procurei ser durante todo o período da minha gestão era transparente, mesmo quando eu tive que dar uma fala muito ruim no semestre passado, que parece que deixei o pessoal lá embaixo. Falei, bom, pelo menos agora no segundo semestre eu posso fazer uma fala melhor, né? Porque criou mais esperança. A pessoa estava esperando o pior, eu já posso trazer uma notícia melhor. Mas tem momentos que você não tem o que falar. A situação é difícil. E como nós vamos tentar encontrar soluções? Temos que pensar conjuntamente. Eu não tenho a bola mágica. Mas é óbvio que todos esses elementos externos, eles influem incisivamente no equilíbrio da sua instituição. Quando você tem visitas de representantes de outras instituições para fazer propostas para a sua instituição, quando você tem a sombra ali, quando você percebe que o fomento à pesquisa você poderia ter e que seria um ganho para a instituição, você não pode porque tem um elemento que você não respondeu à legislação e ali você não pode concorrer a esses benefícios. Então você fica realmente com as mãos atadas. Existem elementos da administração que às vezes escapam um bom gerenciamento. E nem sempre somente a austeridade é a solução para a instituição. Não posso indiscriminadamente dispensar professores. Eu tenho que saber, cada professor, a importância que ele tem diante de determinado curso. Às vezes eu tenho que investir mais também em algum projeto de extensão para que possa fazer valer o perfil social da instituição. Então, eu acho que essa questão administrativa, eu acho que não é nem o administrativo que é a culpa dele, eu acho que as duas coisas precisam caminhar muito juntas. E, sobretudo, com transparência. E possibilidade da gente falar as coisas de forma clara. Né? Eu acho que é pensar na instituição, não pensar somente no seu viés. Depois, na questão dessa que você disse, manter a qualidade, mas aceitar uma certa mediocridade. Eu acho que a palavra é muito forte. Eu acho que a gente não tem que aceitar a mediocridade na instituição. O que a gente pode é formar docentes, ou cada vez mais procurar reciclar a formação dos docentes, porque facilmente a gente esquece, que ele tem que lidar com alguém que tem sede de saber, mas não tem os instrumentais necessários para isso. Mas ele não pode simplesmente descer ao nível dessas pessoas, mas ele tem que estimulá-las, elas poderem também dar um salto. É um equilíbrio que nem sempre também é fácil a gente fazer na sala de aula. Mas dá trabalho para o professor você pegar uma dissertação que é de filosofia, mas você tem que fazer a reestruturação do parágrafo para mostrar para ele onde ele quis mostrar a ideia, mas não mostrou porque a sua linguagem não foi um instrumental eficaz para transmitir o que ele pensa. Sobretudo, agora com os meios de comunicação, a juventude trabalha com códigos, cada vez mais que eles entendem e que resumem de uma forma que você... não, o importante é que eles... Desculpe, às vezes eu tenho dificuldade com o pessoal na área de cognição da educação, dizendo, o importante é a comunicação. Eu falei, gente, mas se não me passam os sinais que são universais, eu não tenho condições de aprender o que se passa na cabeça dele. Né? Quer dizer, eu tenho que ter um colóquio oral para tentar realmente aprender o que ele pensava quando ele quis dizer aquilo que ele não disse. E se revolta, porque aí você é opressor.
Você não respeita a situação do aluno. Então, é uma situação em sala de aula que é muito complexa, mas eu acho que o que a gente tem que ter é justamente esse respeito à situação, colocar-se no lugar do outro. Por isso que eu vejo que os projetos de extensão, trazer os problemas da sociedade para dentro da instituição, é fundamental para que a gente também desenvolva um outro olhar. Não para ceder, mas para entender, a partir dos recursos que esses alunos têm, como é que eles podem avançar. Então, acho que a gente tem cursos que a gente chama nivelamento, mas não é bom essa nomenclatura, talvez de capacitação, de lacunas que vêm lá do ensino médio e da educação básica, e que são fundamentais para a vida universitária. Então, se a gente for pensar, não, isso vai ser sanado ao longo dos anos, não vai. É cíclico, porque aquele professor que sair dali, ele vai formar o outro lá, e se ele não tem os recursos, ele vai reproduzir seus mesmos efeitos piorados, muito piorados. Por isso que nós estamos vivendo em ciclos contínuos que não melhoram, pioram. Pioramento contínuo, porque o professor mal formado é aquele que vai reproduzir. Então, quando você tem um professor que está chegando no final e você percebe que ele é um analfabeto funcional, como é que ele vai escrever na lousa? Como é que ele vai corrigir seus alunos? Ele não tem nem ciência dos seus próprios erros. Então, é complicadíssimo essa tarefa. Eu acho que, assim, fazermos uma avaliação contínua, uma capacitação contínua também de professores é fundamental. Para nós, às vezes, por posturas em sala de aula. Posturas em sala de aula que não é no âmbito agora da capacitação técnica, mas é sim da capacitação ética. Porque às vezes através de suas posturas, você faz a demolição de um projeto pedagógico. Então é saber que a sua postura em sala de aula, ela também ensina. A sua maneira de falar, o seu tomar o café junto à lanchonete, de gorro às vezes, né? Ir lá comer a sopa que todo mundo come, não para fazer parecer, mas é porque é a sua realidade cotidiana. Eu estou ali, eu vivo isto. Sair dali e celebrar uma missa, onde eu sou padre, né? Vocês sabem, então celebra uma missa toda quinta-feira junto à comunidade. Essa questão de ter atenção de como é que eu trato o outro, como é que eu valorizo o outro, como é que eu recebo o outro. E como é que também eu não desço a um nível, mas sempre, eu digo descer, entendam bem, né? Não de inferioridade, mas não sou um amiguinho dos meus estudantes ou daqueles que frequentam a instituição. Eu sou um par. E como par eu quero tratá-los. E que eles se sintam pares. Né? Então acho que é assim que a gente vai desenvolvendo também uma educação que extrapola a sala de aula. E dá um pouco o perfil da instituição. Bom dia, Edelcio. Só para confirmar, tu é reitor da Unify, é isso? Isso. Eu queria a primeira informação rápida com relação à questão de gestão. Você faz a gestão administrativa e a gestão acadêmica, é isso ou não? Você quer que eu já responda já? Já. Tá bom. Não, eu faço mais a acadêmica, mas todo o tempo eu trabalho em diálogo com a gestão administrativa, que não é fácil. São os mesmos secretários executivos da Fundação São Paulo. Então, assim, você trabalha com, então tem um gestor administrativo mais um gestor acadêmico. Isso. Então, essa é a primeira questão que eu tinha dúvida. Aliás, o MEC pede distinção dos mantenedores para os reitores. E acho que isso é salutar. É ruim quando tem a junção. Aquele que é o mantenedor é o gestor. Ele encobre seus próprios erros. Eu acho que aqui é salutar essa distinção. Partindo dessa questão, é só para entender essa questão com relação ao Cimarron, das duas administrações que são diferentes, mas que precisam caminhar juntas, né? Pelo que eu observei em algumas, parece que o reitor ele acaba abraçando tudo, né, para tentar resolver a questão. Em alguns casos. Mas não é o meu.
Percebe-se, né? Pela fala. Com relação a essa questão do Cimarron com relação à equiparação do déficit das pessoas, dos discentes do ensino médio, eu atuo na instituição do SENAC, né, profissionalizante. Eu sou docente no SENAC. Seu nome? Diógenes. E nós temos um trabalho lá que acredito que aconteça também nas universidades, que é o quê? Nas universidades são chamados os monitores, né, que eles são voluntários, de certa forma beneficiados e explorados pela universidade, que ajudam como grupo de estudos, né? Não sei se acontece aqui na PUC ou até mesmo na Unify. Como eu me graduei na Uninove, tinha essa possibilidade. Bem falho, bem né, discreto, mas acredito que é uma solução para essa questão de equiparação, para as pessoas que têm mais dificuldade. No caso do SENAC, ele tem também não totalmente estruturado, mas um grupo de pessoas que trabalham essa questão. As pessoas que têm dificuldades são levadas para a conversa e sugerido a eles essa ajuda para a equiparação, para sim poder continuar e até mesmo ser aprovado e se formar com relação à questão profissionalizante. Eu acho que é uma forma de se ajudar esse processo. É uma sugestão. Bom, essa é a questão que eu queria até completar com relação ao Cimarron e a sua sugestão aí. Agora vem a parte principal. No teu modo de ver, ou as pessoas que estão aqui, essa carga para o docente, nas atuais condições, o que você pensa com relação a essa carga? O docente ele tem que trabalhar não apenas a questão que lhe foi proposta, mas todas essas em contexto. A questão subjetiva do sujeito, né? Ele, como subjetivo, eu tenho que trabalhar ele não apenas a educação que eu estou passando, mas toda a carga que ele vem, né? Como que a gente precisa pensar dessa forma, essa carga sobre o docente? E outra questão é o seguinte, nós precisamos pensar uma nova ferramenta para avaliação das universidades, uma vez que essa não se apresenta como eficiente, ou falha em alguma vez, gerando a possibilidade de abertura para corrupção. Será que a gente precisa repensar essa avaliação e como ela poderia ser? Essas são as minhas perguntas e a minha colocação. Será que eu ia sugerir de nós fazermos a mesma dinâmica? Tá bom. Dar mais questões? Isso, Porque aí já respondo. mais alguma questão? E assim o professor Edelcio pode reuni-las todas. Primeiramente, muito obrigado por apresentar como analista essas questões para poder a gente debater e a gente pensar sobre a situação das universidades, né? Eu vejo sobre a questão das avaliações. Se as avaliações elas não mostram a veracidade realmente como deveria ser e elas determinam praticamente através de uma nota como fosse mercadoria, ou a educação se torna mercadoria como produto, sendo que nem o senhor falou, há laboratórios, há uma veracidade para constatar realmente essa avaliação. Como o grupo de professores aqui da PUC pensam sobre isso? E quais são os meios para poder lidar com essa questão? Para não se tornar praticamente uma palavra talvez errônea no momento, escrava dessa avaliação, sendo penalizada ou sendo punida em prol dessa avaliação, ou das avaliações. Ok. Mais alguma questão? Não resisti. A fala foi muito instigante, agradeço muito, professor Edelcio. E você tocou em 3 pontos que são muito fulcrais para mim. A questão da representação, você até usou o texto, a entrevista, né, de Deleuze e Foucault, a questão do direito à voz, o que seria isso, e a questão da partilha. Me parece que sempre há
em torno das questões educacionais, esses dilemas, né? Então, o que significa representar? Veja como há uma demanda pela representação. Nos diga o que fazer, nos diga qual é a saída, não é? E quando a gente lida com a questão do direito à voz, não é simplesmente ir lá e dar o microfone, isso não é direito à voz, né? Direito à voz ter uma alteridade tal que eu vejo no outro uma relação de poder tão importante quanto a minha. Então, que isso tem que ser levado em consideração, a questão da escuta do outro. Então, o direito à voz sem a escuta fica estéril, né? Fica só barulho. E quando a gente fala nessa questão da palavra, o que eu percebo muito, pelo menos na educação municipal, é uma questão que Jacques Rancière chamou de o desentendimento. Então, eu não duvido, eu dou assessoria em tantas escolas e nos céus, e eu não duvido que ninguém que está ali não queira qualidade na educação. Todo mundo diz que quer. Né? Aí o Rancière, ele fala uma coisa muito profunda de forma muito simples. Ele diz, o desentendimento não é eu dizer isso é um livro e você dizer isso é uma agenda. Ele fala do branco, né? Estou dando um exemplo que está mais próximo. Mas o desentendimento é quando nós dois chamamos isso de livro e chamamos por livro, entendemos por livro coisas absolutamente diferentes. Os noemas são diferentes. Exatamente. E creio que com a qualidade... Agora eu estou num processo de formação de professores para pensar o que seria educação integral. Todos querem educação integral, mas uns entendem isso por extensão de horas, outro entende isso que não precisa pôr mais horas, mas vê o ser humano de forma integral. Então tem um desentendimento chocante que tem a ver com a representação, tem a ver com a voz e tem a ver com a partilha. E principalmente nas regiões que eu atuo com mais frequência, Campo Limpo, Capão Redondo, Capela do Socorro, Extremo Sul, né, Jardim Ângela, é muito interessante que eu ouço vários professores, isso até virou um mestrado na Universidade de São Paulo, não meu, de uma colega, mas que as professoras diziam assim, olha, eu virei professora para não ser lavadeira. É disso que se trata. Não é? E até onde eu pesquisei, não há região do mundo que tenha tido a amplitude educacional do acesso do que a região sul de São Paulo. Vocês olhem lá no mapa o tamanho de Parelheiros, aquilo é uma incógnita. É uma coisa gigante, enorme. Não é? Então, quantas escolas ainda... Não tem escola suficiente. A prefeitura tem que pagar muitas conveniadas, porque não há prédio suficiente, né? Todo dia tem inauguração de escola, eu falo, gente, isso é muito impressionante. Então, sempre essa questão da qualidade da educação me parece o ponto de maior desentendimento. Você tem total razão. Alguns professores realmente entendem que qualidade de educação é passar aquilo que eles sabem. E aí a escuta fica prejudicada. E eu sempre digo que mas alguma coisa acontece na sala de aula. Apesar das diretrizes, apesar do capitalismo, apesar da mercantilização da educação, alguma coisa acontece que tem a ver com a mestria, com a psicagogia, com o cuidado, enfim. Isso ao longo da história vão se criando formas de se pensar isso, da ética, você aludiu, da mística. Eu achei incrível, porque a mística tem muito poder, né? Então, você usar essa palavra, então alguma coisa acontece ali na sala de aula. E nessa coisa que acontece, eu sempre falo para os professores, eles estão lá para nos mostrar que o mundo mudou, mas a gente tem que ter o pulso firme de mostrar que o mundo nem sempre foi assim. E parece que nesse disparate é que os professores se perdem, né? Porque eles querem tanto se igualar para não serem até violentados, de várias formas, estou falando de violência simbólica também, mas para não serem violentados de muitas formas, ou eles se fecham e só violentam. Então, eu sempre digo, tem que ter algo entre o julgamento e a salvação. Esse algo eu dou o nome de política, de ético-política, atitude ético-política. A gente não pode dissociar isso, né? Então, toda essa fala que você trouxe, esse histórico da universidade, aí você falou de Bolonha, 1088, eu falei, gente, a saída do Reino Unido da União Europeia, o ódio que eles têm de Bruxelas, né? Porque Bruxelas se acha a União Europeia, então você falou de Bolonha, eu falei, gente, como tem esse papel histórico
aí da Bélgica e de outros países que compõem a União Europeia para se pensar nisso. Mas aí nessa questão da educação, né, eu acho que as universidades também é uma coisa que o Brasil tem que lidar. Eu peço desculpa pela extensão do comentário, já de antemão, né? Mas é que mexeu tanto comigo tua fala, que me obrigou a falar muito mais. Né? Mas assim, como também no Brasil a gente tem que contextualizar isso, pelo estudo comparativo que eu fiz em diversas universidades europeias, e a possibilidade que eu tive de estagiar nessas universidades durante o doutorado, muito interessante como aqui no Brasil parece que a gente quebrou aquele tripé da antropologia, memória, identidade e projeto. Então eu sempre digo que a educação é algo que a gente só tem falta quando a gente já tem. A segurança a gente sente falta imediatamente, a comida a gente sente falta imediatamente, a saúde, mas a educação não. A gente só sente falta quando a gente já tem. Então a gente está num momento histórico de curva diferente dos europeus que já tiveram essa percepção de o quanto é importante que os sistemas educacionais tenham um alto índice de qualificação, pelo menos nas universidades onde eu estive. Aqui não, parece que a gente está sempre apagando fogo, apagando incêndio, e aqui tudo pega e nada fica. Então, assim, na Prefeitura de São Paulo saem mensalmente, no mínimo, 2 portarias. Assim. Então, assim, você nem conheceu, não teve tempo do aprofundamento da anterior para a gente pensar nessa. E você falou, do ponto de vista administrativo, dessa questão de como também as avaliações geram aquilo que elas dizem ser o problema. Então, acho que essa mudança de perspectiva é fundamental. Então, também, eu falei para os supervisores de ensino, aí já era uma outra formação junto ao Celso. E aí eu falei assim, eu quero que vocês levantem todos os problemas, sistematizem todos os problemas para que eu leve à Secretaria Municipal de Educação quais são as demandas. E aí, foi muito interessante, eu falei, olha o poder da sistematização e do trabalho partilhado. Porque o que eles me trouxeram são dezenas de céus, então eles não têm esse tipo de comunicação tão intensiva diariamente. Mas o que eles me trouxeram é que aquilo que a Secretaria Municipal de Educação chama de problema é o que eles mesmos geram, com falta de funcionário, com falta de qualificação, com falta de especialização. Então é muito interessante que a gente perceba também, sistematize os problemas para partilharmos. Porque às vezes a gente esquece isso no nosso cotidiano, porque vai ficando tão duro, tão maçante, que a gente vai se fechando e vira uma competição entre nós. De quem é o melhor professor. Quantas vezes na sala dos professores eu vi isso? Ah, eu tive um problema em tal série e outro professor imediatamente. Ah, eu me dou super bem com eles. Então, assim, eu estou aludindo para uma coisa bem radical também, da gente, que a fala do Edelcio me levou a isso, da gente também pensar nos problemas externos, mas pensar também na nossa atitude frente a esses problemas. E de como a gente acolhe o outro com problemas que são nossos pares. Porque a gente fala muito do conflito aluno-professor, mas fala pouco do conflito entre adultos dentro de uma instituição escolar ou dentro de uma universidade. Quantos pares não têm também esse receio de partilhar com o outro os seus problemas e seus projetos? E aí a gente não cria nem memória, nem identificação. É isso, né? Ótimo. Obrigado a você. Nossa, agora eu cansei, mas chegar eu espero conseguir responder pelo menos essas questões. Primeiramente, em relação ao Diógenes, né? Você falava de monitoria, você falava de grupos de estudo, também outras ferramentas como cursos de nivelamento e capacitação. Começo pelo último. A Unify logo detectou esse problema e a gente criou o chamado que a gente chamava Logos Clarear, que era junto com Filosofia e Letras, para poder trabalhar análise, produção e interpretação e produção de textos. Porque às vezes os alunos não conseguem nem aprender qual é a ideia do texto.
E ele não consegue nem problematizar porque ele não entendeu, ele não teve a capacidade de assimilação do conteúdo. Então a gente fez este trabalho. E fizemos um pacto entre os professores de, logo no primeiro bimestre, já identificar no primeiro ano quais eram os alunos que já apresentavam algumas lacunas, para que fossem convidados a frequentar este projeto. Foi uma dificuldade, porque ninguém quer se reconhecer limitado. Ou ninguém quer se reconhecer que não tem aquela capacidade. É muito duro para o estudante. Então a gente teve que repensar qual era a estratégia e até mesmo, às vezes a gente tinha que apelar para a última estratégia, que é, meu irmão, se você não fizer no próximo bimestre, você não vai passar, porque você precisa deste instrumental. Tinha que chegar e dizer para ele, meu irmão, não é se você quiser, você necessita se você quiser avançar. Então a instituição oferece, mas é muito difícil. Eu fiquei feliz de ver a primeira fala do Leonildo, quando ele deu o testemunho, eu fiquei muito emocionado, Leonildo, porque para a gente é uma alegria, você se coloca muito bem, você se expressa muito bem, e o teu histórico, mas é alguém que certamente teve que enfrentar suas dificuldades, você não teve medo delas. Mas você tem que agradecer pela estrutura psicológica para isso. Às vezes a gente tem alunos que não têm essa estrutura psicológica. É um outro problema. Para ele lidar com as suas limitações e ter que assumi-las é um passo enorme, que se ele conseguisse, ele avançaria demais. Então você também, veja, aí você vê que você tem que ter um outro suporte, você também tem que ter um suporte agora psicopedagógico. E aí vão se avolumando as exigências que a própria instituição tem que responder, né, a essas exigências. Bom, depois a questão dos grupos de estudo, aí eu associo uma coisa a outra. Nós trabalhamos muito na questão de grupos de estudo, inclusive dos meus grupos de estudo teve pelo menos uns 2 orientantes que depois passaram para a Salma, do grupo de estudo de Michel Foucault lá no Unify, e até alguns que publicaram comigo artigos. Então não era meia boca, não, era um grupo de estudos sério, todo sábado, durante um tempo eu fiz isso, né, no Unify, todo sábado vou me reunir e tal, eu tenho essa consciência. Aí começamos, outros professores motivamos e fizemos, né, até um blog dos grupos de estudo de filosofia e tal. Aí nos deparamos com as exigências administrativas. Esses professores estão vindo voluntariamente? Esses professores, cuidado, porque eles podem nos acionar com ações trabalhistas. E aí você não pode desconsiderar que a instituição, mês passado, teve que ir no sindicato e perdeu a ação com um professor que acionou porque ela fez coisas além do seu contrato de trabalho. O contrato de trabalho, na maioria das instituições, é diferenciado daquele que se aplica aqui na PUC. Nós temos, eu dou 6 horas aula, mas eu ganho por 10, porque as 4 horas, elas integram isso, essas atividades. Na maioria das instituições são horistas. Então, toda e qualquer atividade, a gente tem que remunerar. Ou então tem que assinar um termo de voluntariado que também tem vamos dizer assim, uma sustentação jurídica muito frágil. Não vale. Então, agora, você conta com a boa vontade, você conta com o pacto. Não é fácil. E muitas vezes eu falei, gente, mas é um pessoal de integridade, Delcio, mas a gente nunca sabe o que a pessoa, no fim, ela pode passar, porque às vezes ela pode ser pressionada a tomar uma determinada atitude no momento que ela for despedida. E tivemos isso, né? Então, só para terminar. Só para completar, é que assim, o grupo de estudo que eu falei também, além desse que você falou, eu falei daqueles que os alunos se voluntariam para ajudar os outros alunos. Mas isso a gente sempre, eu acho que isso é um incentivo que até os centros acadêmicos podem fazer, e acho que é professores que se habilitam a fazer isso. Então eu só pensei, só para mostrar esse lado da questão do administrativo e do pedagógico, porque a gente tem que pensar, tem que ter vários olhares sobre a questão. Depois, você falava também de ferramentas, né, que as universidades podem... Eu acho que a gente vai criando certas ferramentas. O que a gente pode fazer é criar alguns instrumentos que dêem uma certa segurança à instituição. Só que eu acho que é muito chato, porque a instituição acaba se empobrecendo por causa desses
dessas questões jurídicas, você aborda muitas iniciativas que são riquíssimas para o ambiente acadêmico e que você não pode dar. Porque, infelizmente, a nossa sociedade se tornou muito juridicista e ela dá todo o respaldo para que, juridicamente, a instituição seja lesada. E os sindicatos, por uma questão trabalhista, sempre vão do lado do trabalhador, vocês sabem disso. Então, e é difícil, gente, quando você estava lá e agora você está aqui. Daqui a pouco eu vou estar lá. Mas quando eu voltar para lá, pelo que eu já fiz aqui, não vai ser fácil eu estar lá. Então, esta também junção de saber esses momentos que são fugidios na vida da gente, como é que a gente constitui uma mentalidade efetivamente acadêmica, né? E aí eu vou ligando com a outra questão que o Leonildo, né, apresentava, né? Você diria... Perdão, Leonildo, você falava... Sobre as avaliações. As avaliações. Bom, então eu fecho primeiro aquela questão dizendo que essa conjunção de fatores, ela é fundamental, porque eu ia ligar com a questão da mística e eu quero ter isso aqui na cabeça. Mas em relação às avaliações, eu digo assim, os critérios de avaliações, eu sei que não é fácil para uma instituição federal do tamanho do Brasil encontrar um critério que possa atender a todas as diferenças regionais. Eu acho que não deve ser muito fácil. Mas eu lembro das conversas que tinha com a Neide quando ela voltava dos seminários do ENAD. Como fazer, elaborar as questões, tá? E, de repente, eles se depararam que o conteúdo parecia uma coisa secundária. O importante são as habilidades e competências, que às vezes são jargões. Né? Habilidades e competências. Então, você tem que dar os elementos para que os estudantes interpretem a questão e as respostas têm que estar dentro das questões. Então, é uma série já de esquemas que, se você preparar bem os seus alunos para responder aos esquemas, ótimo, você consegue uma boa avaliação. Então, eu sempre que estudei no Objetivo, isso é uma técnica do Diógenes, ele sempre fazia bem isso. Ele preparava os estudantes para responder aquilo que é pedido. E respondeu as estatísticas. Mas ensinou a pensar, ensinou a refletir, ensinou realmente a educar. Isso eu me pergunto. Então, quer dizer, quais são os critérios? Então, quando você faz uma crítica aos modelos de avaliação do MEC, você não é bem recebido. A Neide se sentia um pouco desconfortável quando ela emitia as suas críticas, porque aqueles que estão lá para ouvir, eles estão realmente refratários a qualquer tipo de avaliação. Quer dizer, eles estão trabalhando critérios de avaliação dos outros, mas eles não querem se colocar em avaliação. Então, são resistentes às sugestões. Se a sua sugestão se enquadrar naquilo que eles estão dando, ótimo. Ela é bem acolhida. Mas ela se enquadrou. Quando sai fora do registro, não pode isso. Nem temos resposta para isso. É uma avaliação. Então, mas só para dizer que é uma avaliação institucional que deveria também lidar com as suas distorções e não penalizar as instituições. O grande problema é que as avaliações se tornam penalidades. Não, uma observação, porque quando foi em 2007, estavam falando tudo sobre o ENAD, né? Os professores de filosofia falaram, não tem como, que nem o Mário Porta, não tem como, filosofia alternativa, não tem como, tem que ter redação para escrever, expressar o pensamento. Então, havia muita crítica sobre o ENAD, né? Como que ele era estruturado, até mesmo a questão de filosofia. Eu acho que nós temos que estabelecer realmente critérios de avaliação, porque a gente sabe que tem alguns cursos que não deveriam existir. Né? É realmente uma afronta, um escândalo e, na minha visão, um pecado em relação às pessoas. Tá? Eu posso dizer isso dentro do meu universo. É um pecado. Né? Fingir que você dá algo que o outro nunca terá. E ele está pagando por isso. Né? Ele está pagando. E ele não vai fazer nada com aquilo que você colocar na mão dele, o diploma. Ele pensa que vai. Mas como o próprio Diogo Sardinha falava, os grandes grupos, né, de administração, as grandes corporações, elas já sabem os nichos onde elas vão buscar, porque também tem o timbre.
também tem a marca. A PUC ainda trabalha com essa dimensão da marca muito fortemente. Mas tem outras que não. Então, se você não... Agora, o que a gente fica feliz do Unify é quando a gente sai e sabe que na direção de várias instituições estão alunos de pedagogia, de filosofia do Unify. E que passam muito bem nos seus concursos. Isso, para mim, é uma forma de avaliação. É um bom retorno social e de qualificação. Mas algumas vezes nós somos penalizados. Eu não sei como é que o MEC trabalha isso, mas se eles ouvissem mais as críticas da gente, talvez eles encontrassem melhor as soluções, né? Agora, por último, eu falo sobre a questão da... né, que a Dani falava, que eu tocava na questão da mística, da questão do direito à palavra, então eu falo um pouco rapidamente só a partir de mim. Bom, primeiro em relação à mística, eu acho que essa instituição foi criada, esta PUC São Paulo, por causa da mística. Em várias faculdades você tinha à frente alguns profissionais e algumas irmãs, que criaram verdadeiros cursos e inovaram. Ah, mas eram irmãs? Não, mas eram irmãs que sofriam bastante, né? Que também viviam, de alguma forma, acreditavam naquilo, se doavam naquilo, faziam daquilo a sua própria realização. Então, essas pessoas marcaram a história desta instituição. E são pessoas assim que marcam. Então, eu acho que isto nós temos que trabalhar, né? Eu acho que isso é fundamental. Tem um ideal, saber que eu vou deixar a minha marca na história. Não porque eu trabalho para deixá-la, não é por isso. Mas eu vou deixar porque, de alguma forma, é consequência daquilo que eu faço, né? É consequência daquilo que eu acredito. Então, eu acho que isso eu vejo que é fundamental. Quanto à questão do direito à palavra, eu agradeço toda a minha formação que eu tive na teologia e a prática pastoral que eu tive nas comunidades eclesiais de base. Isso foi um processo educativo, que infelizmente a igreja atual não reconhece. Pela centralização romana, desconheceu uma prática educativa fenomenal nas comunidades eclesiais de base, onde a minha palavra era uma dentre os pares. Não era a palavra do pároco e o conselho não era consultivo, ele era deliberativo. Então, muitas vezes eu tive que voltar atrás. E foi voltando atrás que eu descobri que eu ganhava comunidade, que eu não perdia, minha autoridade não era colocada em questão. Era a capacidade de rever ações e de comprometimento conjunto dentro de uma proposta. Então, quando você dá a palavra, você não perde, você ganha, porque você envolve e você compromete o outro também pela palavra que ele proferiu. Então, ele se engaja dentro de um processo. Então, para mim, isso eu não tenho dificuldade nenhuma. E agradeço essa prática que eu tive. E quem me ajudou a isso foi o povo, não foi a universidade. E aí eu entendo o que Paulo Freire falava. Quem me ensinou a ser padre, na verdade, foi o povo. Eu aprendi teoria, mas como lidar com as pessoas, como tentar conjugar cada vez mais palavra e ações, pela exigência da palavra e pela exigência da comunidade, foi o povo. Então eu entendo muito bem essa prática, né? E acho ela fundamental, só que a gente resiste. Porque sempre tem o argumento da autoridade. Eu não tenho medo nenhum de perder. Aliás, porque não fico brigando por ela. Né? Não é uma coisa que me fascina. Né? Não é. É alguma coisa que é um outro... Meu eixo passa completamente por outro viés. Passa quando eu me alegro com o outro. Né? Pelo desenvolvimento do outro. Pela tua fala. Né? Eu me alegro. Então, eu acho que isso realmente dá razão para aquilo que eu acredito e ao qual eu dediquei com todas as minhas limitações a minha vida. Acho que é só isso que eu tinha falado. Bem, eu agradeço a todos, agradeço demais, Edelcio, também uma fala brilhante, lúcida, emocionada e transformadora. E eu te agradeço em especial, porque imagino que a turma esteja muito feliz, porque o Edelcio começou exatamente a fala dele em Bolonha e terminou em Foucault, é curioso. Porque nós começamos o curso em Bolonha e terminamos com o curso de 79. Ou seja, você fez exatamente todo o percurso que eles fizeram ao longo da história da educação superior, não é? Foi exatamente o percurso. Só posso te agradecer em nome de toda a equipe do curso do COGEAI, da PUC, que é a tua casa, e em nosso nome, você é muito querido e muito especial para nós. Imagina, obrigado. Eu que agradeço por esse momento de partilha. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos e até um próximo encontro.